Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria! Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma noite de estudo do Centro Espírita Chico Xavier. As terças-feiras são muito importantes para nós, porque é onde nós nos reunimos, onde nós refletimos à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Então, a todos vocês que já estão conosco, o nosso muito obrigada pela companhia e pelo carinho. Sintam-se abraçados e que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos amparar nessa noite. Para iniciar nossa tarefa, nós teremos a poesia, que nessa noite será feita pelo nosso companheiro Ronald, trabalhador da casa. Boa noite, Ronald. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite, irmãos. Hoje eu trouxe uma poesia de Casimiro Cunha, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo título chama-se Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto d'água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Gratidão a todos. Boa palestra, Otacílio. Obrigado. Vamos lá. Linda poesia, Ronald. Você homenageou o Espiritismo, né? E ontem nós comemoramos 165 anos do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, a Kardec, a nossa gratidão aos espíritos bondosos, né? Essa pleiade de espíritos generosos que deixaram para nós todos esses ensinamentos, né? A nossa gratidão. E a você também, Ronald. Eu que agradeço. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece, porque é muito importante nós iniciarmos todas as tarefas que vamos fazer nos ligando a Deus. Então, é muito importante que nós possamos, nesse momento, relaxar, depois daquelas mensagens do livro Sinal Verde, da palestra de Casimiro Cunha. Nós vamos elevar ainda mais o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando as bênçãos para o trabalho dessa noite. Abençoe-nos, Senhor Jesus, para que possamos compreender as lições que a espiritualidade reservou para nós. Envolva nas suas bênçãos o nosso irmão Otacílio, para que ele tenha a palavra fácil, esclarecedora, trazendo consolo, alegria, fortalecendo a nossa fé. Fique conosco, Senhor Jesus, nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Então, é com muita alegria que nós recebemos mais uma vez aqui o nosso irmão, nosso amigo, Otacílio Rangel, da cidade de São Carlos.
O Otacílio é um irmão, realmente. Eu estava lendo as mensagens do livro Sinal Verde e eu tirei esse que cabe muito bem para você, Otacílio. Amigo é uma bênção que devemos cultivar no coração. Então, saiba que é no coração que nós temos você. É uma alegria muito grande receber você aqui mais uma vez. O Otacílio faz parte da história do Centro Espírita Chico Xavier. Mesmo à distância, ele sempre esteve presente nas nossas atividades, nos orientando, trazendo a sua palavra. Então, é difícil, sabe, Otacílio, definir qualquer coisa, porque o sentimento é muito maior do que as nossas palavras. Então, querido irmão, fique à vontade, boa noite e seja muito, muito bem-vindo. Obrigado, Maria Amélia. Essas palavras gentis, carinhosas, que tocam a minha alma, me emociona. Eu me esforço para entender o significado profundo da palavra e do ato amizade. Acho que a amizade, Jesus colocou-a como o melhor do sentimento entre as criaturas. Ele se define junto com os discípulos quando despede deles, tornando-os amigos íntimos, não mais aprendizes ou servos de Jesus, mas agora companheiros, amigos, não é? Com todo carinho. Imagine ouvir de Jesus essa declaração. Então, eu espero um dia, que está muito longe, mas eu espero um dia poder receber de Jesus esse mesmo carinho. Afinal de contas, nós estamos aqui nesse planeta aprendendo juntos. A casa Chico Xavier sempre me acolheu com carinho e com bondade, e eu só tenho a agradecer as vibrações tão carinhosas que todos vocês endereçam a mim. Eu não me julgo merecedor, mas eu agradeço a Deus pela oferta carinhosa que todos vocês me fazem e que me mantém, por isso mesmo, vivo nos propósitos de melhorar cada vez mais. Muito obrigado de coração. Nós é que agradecemos sempre, Otacílio. E agora fique à vontade para a sua exposição da noite. Pois é, que coisa mais maravilhosa, né? Poder falar desse livro, Boa Nova. Eu posso dizer já de saída para vocês que esse é um dos meus livros queridos, preferidos, porque ele encerra 30 lições com a presença de Jesus em nossa vida. É muito importante, porque a gente, quando lê os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente tem notícias de Jesus, a gente sabe e sente, não é, nessa apresentação, especialmente no Evangelho de João, em que João carinhosamente mostra Jesus de alguma maneira, diferente dos outros evangelistas, como aquele amigo de sempre, nosso diretor espiritual, né? Porque a gente vê no Evangelho de João ele mostrando declarações de Jesus de que ele é anterior à Terra e que ele tem acompanhado todo o trabalho de desenvolvimento, de evolução do nosso planeta, dizendo dos seus planos sobre a evolução do nosso planeta, culminando com muita clareza
apesar da linguagem simbólica, a importância do projeto Terra, porque ele mostra no Apocalipse, tirando João do corpo físico, levando para o mundo espiritual, arrebatado em espírito, como diz João, e mostra para João todo o planejamento da Terra a partir do Evangelho de Jesus, a partir da sua vinda entre nós, até a transformação do nosso planeta no mundo de regeneração, mostrando como Jesus, como governador espiritual do nosso planeta, está presente e atento a todo instante com os destinos dessa humanidade toda, que somos mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos no planeta. E esse livro, Boa Nova, é uma preciosidade nesse sentido, porque ele não traz, a rigor, lições novas, mas ele detalha, com uma conversa fraterna de Jesus com os discípulos, os ensinamentos que Jesus nos deixou descrito pelos evangelistas. Então, é bom a gente entender que esse livro foi um livro planejado, não foi um livro assim que Humberto Campos resolveu escrever. É muito mais do que isso, porque todas as obras que passaram pela mão de Chico Xavier foram obras organizadas e planejadas no mundo espiritual por vários espíritos, uma equipe de espíritos maravilhosos, que tinham a responsabilidade de dar continuidade aos esclarecimentos do espiritismo trazido por Allan Kardec. E aqui, Humberto de Campos, obedecendo ao comando desses espíritos, escreve vários livros para nós, e em especial esse livro, Boa Nova, que trata basicamente das lições de Jesus. O livro foi escrito em 1941, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, a primeira edição em 1941. A edição que eu tenho na minha mão é a 14ª edição, que foi publicado em outubro de 1982. Claramente que já tem edições mais novas do que essa. Mas, para a gente ter uma ideia desse livro, vamos ler um pedacinho, da carta de apresentação que Humberto de Campos faz desse livro e que foi escrita na cidade de Pedro Leopoldo, onde morava nessa época Chico Xavier, no dia 9 de novembro de 1940. E aí, então, esse livro foi enviado, os manuscritos, para a Federação Espírita Brasileira, e a Federação Espírita Brasileira publica a primeira edição em 1941. Antes de falar qualquer coisa, é importante a gente entender que Humberto de Campos foi aqui no Brasil um membro da Academia Brasileira de Letras, um escritor que tinha domínio da língua, que sabia escrever e que, por isso mesmo, usa desse recurso que ele desenvolveu nas escrituras dos seus livros aqui na Terra, enquanto encarnado, mas, para escrever os livros do mundo espiritual, ele dá uma guinada muito grande, no seu trabalho. E ele diz numa frase, na apresentação, na introdução do livro, que ele escreve como na escola do Evangelho, ele diz: meu problema atual, isso em 1940, veja, meu problema atual não é o de escrever para agradar, para vender livro. Como ele era escritor, fazia isso, mas o de escrever com proveito. Então, vocês vejam que o objetivo do espírito é muito diferente do homem. O homem escritor tinha um objetivo. O espírito que escreve, através dos recursos da mediunidade,
tem outro, é escrever com proveito. E ele então diz assim: nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Isso é bom porque a gente vai se preparando, porque quando a gente voltar para o mundo espiritual, a gente vai encontrar isso do lado de lá. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais também têm o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Vejam a diferença de posicionamento de um escritor espiritual, que aceita e compreende a responsabilidade de trazer lições cultivadas no mundo espiritual, com amor, com carinho, com envolvimento de corações amigos, para os nossos dias da vida terrena. E ele então diz: dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Somos nós. Concordem que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Então, ele está dizendo aqui que ele está atendendo o auxílio indispensável de outros espíritos mais adiantados do que ele. E aí ele escreve uma coisa que é muito importante para nós. Hoje não mais cogito de crer, porque sei. Olha que significado que tem essa frase. Hoje não cogito de crer, de acreditar, porque ele sabe. Há uma diferença entre acreditar e saber. Então, eu quero declarar para vocês também aqui que essa frase eu comungo com ele. Eu não mais cogito de crer. Eu sei. Eu sei porque tenho adquirido as experiências do conhecimento no trato da vida, nas experiências com o mundo espiritual, através dos recursos da mediunidade, que eu sempre tive a felicidade de compartilhar reuniões mediúnicas, e eu hoje, tanto quanto sei a ciência que estudo e que experimento nos meus laboratórios de pesquisa, porque sou físico e faço ainda hoje esses trabalhos, mas eu também sei do mundo espiritual. Continua ele. E aquele mestre de Nazaré, Jesus, polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época, aí no mundo físico. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares.
E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e de redenção. Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz que se abrigam em mim mesmo. Essa lição de Bartolomeu é linda. Tenho a alegria do Evangelho porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Que bom que nós pudéssemos dizer como ele. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem com o sabor de crítica, tão mau gosto de nosso tempo, justificando a substância real das narrativas desse livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz, no capítulo 4, versículo 34, a seguinte coisa: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E esse livro está contido às conversações em particular que Jesus fazia com seus discípulos. Portanto, lembra as lições de Jesus, mas traz em enriquecimento a conversação particular que Jesus tinha com seus discípulos. Então, esse livro é como se a gente estivesse ouvindo Jesus falando para os discípulos e a gente senta numa cadeirinha do lado e ouve junto. Esse é o valor desse livro intitulado Boa Nova, escrito por Humberto de Campos através das mãos de Francisco Cândido Xavier. E também o apóstolo João, quando afirma, no capítulo 21, versículo 25 do seu Evangelho: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada um de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Isso significa, meus amigos que estão me ouvindo, que quando nós passarmos para o mundo espiritual, teremos acesso a muitos desses conhecimentos que não estão narrados na Terra, mas faz parte do folclore espiritual do mundo que nos cerca, do outro lado da vida. E aí ele conclui uma coisa que eu tenho tomado para mim pessoalmente. E é só, como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea, como ele fazia quando era escritor, aqui encarnado. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos espíritos evangelizados. Nós, que somos estudiosos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, já podemos dizer com clareza que somos espíritos esclarecidos, mas precisamos, como diz muito bem Humberto de Campos aqui, fazer parte daqueles, do número desses últimos, que são espíritos evangelizados. Então, essa é a introdução do livro, que já é
de primeira mão fantástica. E aí ele começa, não é, narrando diferentes lições, que segue mais ou menos uma ordem que não é bem cronológica, mas que tem um significado no contexto dos ensinamentos. A primeira lição intitula Boa Nova, que significa Evangelho. Evangelho é notícias boas novas, trazidas por Jesus do mundo espiritual para todos nós. Esse é o significado da palavra Evangelho. Então, ele começa uma lição intitulada Boa Nova. Aí ele apresenta, na segunda lição, Jesus e o precursor. É uma lição de Jesus junto com João Batista. É linda essa lição. Se a gente pudesse ler o livro inteiro em 1 hora, seria uma maravilha. Mas eu só vou fazer um panorama para que vocês possam ficarem todos curiosos, aqueles que não leram, e aqueles que já leram, que voltem a ler com cuidado e atenção, porque esse livro merece ser lido, relido, trelido, lido 10, 20, 30, 50 vezes. A lição de número 3 são as primeiras pregações de Jesus. Vocês vejam que vai tendo uma ordem, não é? A quarta lição é a apresentação para nós do contato de Jesus com a família Zebedeu. A família Zebedeu, não é? Que eram o pai, a mãe de João e Tiago, que eram pescadores jovens. João e Tiago foram os discípulos mais jovens que Jesus convida para participar com ele da tarefa do Evangelho. E eles eram adolescentes, tinham 15, 16, 17 anos, por aí. E aí, Zebedeu, o pai, que era um pescador, companheiro de Simão Pedro, participa desses estudos todos, desse aprendizado todo, e acompanha os trabalhos de Jesus também, tanto quanto a sua esposa, que ainda como uma mãe terrena, quer logo trazer as vantagens do reino dos céus para os seus 2 filhos, na lição famosa, em que ela pede a Jesus que, quando viesse o reino, que João e Tiago pudessem estar à esquerda e à direita de Jesus. Aí, na lição número 5, ela apresenta os discípulos. Como Jesus vai convidando os discípulos para a tarefa do Evangelho. É muito bonita também essa lição e mostra como esses espíritos que estavam ali vivenciando uma vida comum eram espíritos já despertados para os valores espirituais, porque um simples convite ou a presença de Jesus já mexe nas profundezas da alma dessas criaturas que se dobram ao magnetismo amoroso de Jesus e o segue sem discussão. A lição de número 6 fala sobre a fidelidade a Deus. Eu recomendo a todos estudar essa lição, porque ela diz diretamente para o nosso comportamento em relação ao nosso Criador. Porque nós guardamos, não é, até certo ponto, uma fidelidade a Deus, desde que tudo esteja correndo bem em nossas vidas. Mas quando nós enfrentamos as dificuldades, nós começamos a questionar a presença de Deus em nossa vida. Então, é importante que a gente leia essa lição, porque Jesus nos ensina o que é a verdadeira fidelidade a Deus. Depois, na 7ª, vem a luta contra o mal. Essa lição também é preciosíssima. Vem depois o bom ânimo, que é a lição de Bartolomeu, que Humberto de Campos cita na introdução que ele faz. Essa lição número 9. Essa lição número 9
é linda para a nossa relação dentro da casa espírita, velhos e moços. Muito importante essa lição. Vem a lição número 10 sobre o perdão. Lição número 11, o Sermão do Monte. Número 12, amor e renúncia. A lição número 13, pecado e punição. Essa lição, pecado e punição, tem muito que ver com o nosso comportamento diante de nossos semelhantes, porque nós ainda temos trave no nosso olho, queremos tirar o cisco no olho dos nossos irmãos. E ela começa a lição com a mulher adúltera, o possível apedrejamento da mulher adúltera, e aí Jesus dá lições preciosíssimas sobre pecado e punição. Vale a pena a gente ler. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler um pequeno trechinho dessa lição que me maravilhou muito. Jesus diz assim: deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Eu tinha marcado aqui e me perdi. Olha, eu não vou achar porque eu deixei passar, mas não importa. Ele diz aqui uma coisa maravilhosa sobre Deus, dizendo que um pai amoroso e bom, eu me lembro da lição, vou falar de cabeça. Um pai amoroso e bom já repartiu igualmente a sua herança para todos os seus filhos. Mas cada um de nós ainda não tem sabido apossar-se dessa parte da herança que Deus nos deixou. Muitas vezes escolhendo caminhos equivocados, porque a herança que o Pai deixou para nós é uma herança de bens espirituais. Então, é uma lição linda que mostra que cada um de nós é igualmente aquinhoado por Deus, com todas as vantagens espirituais que o Pai Celestial reserva para cada um de seus filhos, em igualdade de valores. Mas nós é que não sabemos tomar posse dessas bênçãos que o Pai Celestial nos recomenda, nos deixa como herança. É muito bonita essa lição, vale a pena a gente ler também. Depois vem a lição de Nicodemos, onde Jesus deixa claro a ideia da reencarnação. A lição seguinte, a lição número 15, de Joana de Cusa, que é a lição maravilhosa desse espírito que nós temos hoje, como Joana de Ângeles, escrevendo através do Divaldo Pereira Franco, lições espiritualizantes para a nossa vida. O testemunho de Tomé, na lição 17, Jesus na Samaria, lição 18, a oração dominical, onde Jesus nos ensina a prece, o Pai Nosso. 19, a comunhão com Deus. A lição de número 20 conta a história de Maria de Magdala. Essa lição é, assim, de fazer a gente chorar, de tão emocionante que está descrita pela verve, né, escriturária, né, de o escritor amoroso e bom que Humberto de Campos se revela nesse livro. A lição de número 21, a lição da vigilância. Essa eu vou ler com vocês no final, tá certo? Porque essa lição é uma lição de exemplo para que a gente possa entender o significado desse livro. Depois vem a mulher e a ressurreição, e conta
o encontro de Jesus com Maria de Magdala, com as mulheres que assistem primeiramente à primeira aparição de Jesus depois da crucificação. O servo bom, a lição de número 24, a ilusão do discípulo, a de número 25, a última ceia, que representa para nós agora o significado profundo da Páscoa, que nós passamos recentemente. Não é? É outro significado daquele que a igreja, não é? As igrejas cristãs adotam para si. A lição de número 26, essa lição de número 26 diz de perto para todos nós, que é a negação de Pedro. Aliás, a gente entende nessa lição que Pedro só mudou de comportamento de forma definitiva em relação aos valores espirituais depois que ele nega Jesus 3 vezes. Depois que ele descobre a fragilidade interior dele e desce ainda dos ranços do orgulho que ele ainda cultivava dentro do coração. A lição de número 27, a oração do horto, a prece, não é, que Jesus faz antes a Deus em função dos últimos sacrifícios que ele ia passar. Aí traz para nós, em seguida, a lição do bom ladrão. Não é, para a gente também entender o significado do bom ladrão. Não significa ali, quando Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não é nada disso, mas é o acolhimento que Jesus faz àquele que se dispõe a seguir e a se esforçar para conquistar os valores espirituais. E, finalmente, né, vem as 2 últimas lições, que é os 500 da Galileia, que é o trabalho de volta de Jesus de forma definitiva para o mundo espiritual, sem mais aparecer para os discípulos. A gente só vai ter notícia de aparecimento dele depois para Paulo de Tarso, no deserto. Mas, ao mesmo tempo, a inauguração do trabalho mediúnico de todos aqueles que ali estavam, que assumem um compromisso com Jesus, de continuar, mesmo depois de desencarnados, no mundo espiritual, trabalhando pelo Evangelho, reencarnando e seguindo, trazendo, indo e vindo através da reencarnação, todo o desenvolvimento dos valores dos ensinamentos cristãos. E, finalmente, a lição de Maria de Nazaré, que também é uma lição de fazer a gente chorar de emoção. Então, para não ficar falando muito, eu vou trazer para vocês uma das lições para que vocês avaliem por conta própria o alcance desse livro, que é a lição de número 21, que eu abri ao acaso. Chama a lição da vigilância. Diz assim Humberto de Campos, começa narrando esse folclore do mundo espiritual sobre Jesus e os seus discípulos. Aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse. Nossa, como seria bom a gente conhecer toda essa fala, né? Uma longa conversação com Jesus, em que ele lhes falara confidencialmente, não estão nos evangelhos, dos serviços grandiosos do futuro. Aí perguntou com afetuoso interesse para os discípulos: e que dizem
os homens a meu respeito? De alguma sorte, terão compreendido a substância de minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante, como descreve o Velho Testamento. Simão Zelote relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor, sendo o profeta Jeremias. Veja, aqui esse Tiago, filho de Cleófas, não é o Tiago, irmão de João, é o Tiago menor. Tiago, irmão de João, era filho de Zebedeu, Tiago maior. Esse Tiago menor era muito próximo do judaísmo, e é ele que, quando a gente lê Paulo de Tarso, o livro Paulo e Estevão, a gente vê ele assumindo, depois que Pedro vai embora, a igreja de Jerusalém e trabalha com ela até o final, até ficar velhinho, até morrer. Então, esse Tiago ouvira dos judeus na sinagoga, porque ele era frequentador das sinagogas, né? A opinião vários deles dizendo que Jesus era o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhes as observações com habitual carinho e perguntou: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, o que tendes comungado comigo? Os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? A vós agora, discípulos meus, quem dizeis que eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, quase mediunizado, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso. Porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Nesse momento, entregastes a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois, começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Aqui fica a lição preciosa para nós. Ao buscarmos o contato mais íntimo com os valores superiores da vida, nós entramos em sintonia com os espíritos bondosos e passamos a ser intérpretes deles nas nossas atividades no mundo físico, tanto na nossa fala quanto nos nossos atos. Mas é preciso manter perene essa fé viva dentro de nós, essa confiança no mundo espiritual superior e a nossa integração de sentimento e pensamento contínuo com eles. Porque é através desse recurso é que Jesus edifica a sua doutrina de paz e esperança através de nós. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. É isso que Jesus quer dizer: o reino dos céus está dentro de vós.
No mesmo instante, preparando os companheiros para acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Compreenderam que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. E qual o pegureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? Quer dizer, Jesus vai dar testemunho ao dono do redil do cumprimento de sua tarefa. É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faça mistério o cumprimento da palavra dos grandes instrutores, da revelação dos céus que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Havendo pequena pausa na sua alocução, Filipe aproveitou-a para interrogar emocionado: Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade de seu sentimento, retrucou: Vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Olha que lição profunda, gente. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo. Muitas vezes guiado por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. Por isso Jesus disse que o fardo dele era leve, não é? E suave. Os apóstolos entreolharam-se surpresos e o Messias continuou: Não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia, coroa de espinhos. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre
quando manifestar sede, para que se cumpram as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele Pai que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Meus amigos, compreender isso, interiorizar esse tipo de atitude é tudo que precisamos fazer. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Veja que os discípulos não compreenderam isso ainda. Foi preciso sofrer em consequências depois para interiorizar esses ensinamentos. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo assim. Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois, nesse instante. Falas pelo espírito do mal. Quer dizer, se deixou invigilante e aquele mesmo espírito que o animou para dizer que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo vivo, agora não é tenta Jesus no momento da dificuldade. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Essa frase é a frase contundente de Jesus no seu convite a todos nós. Quase terminando, no dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguiu humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Mas, sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo logo após me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Simão, respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas na jornada do mundo também basta
às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Olha que lição maravilhosa. É muito impressionante a qualidade dos ensinamentos que tem nesse livro. Meus amigos, é preciso que a gente pegue esse livro e estude em grupo, analisando frase por frase, texto por texto, para que a gente aproveite essas lições que são para nós. A Boa Nova está escrita para cada um de nós. É estar junto com Jesus, ouvindo Jesus falando aos discípulos, falando para nós. Porque nós somos os discípulos dele hoje. Nós somos aqueles que nos candidatamos a buscar os verdadeiros significados espirituais da vida. Portanto, é nossa tarefa estarmos atentos a esses ensinamentos e colocá-los no cotidiano de nossas vidas. Esse é o livro Boa Nova, nessa edição que eu tenho aqui, mas que está apresentado primeiramente, né, no primeiro painel que apareceu, um livro com capa diferente. Mas o conteúdo desse livro é realmente de empolgar o nosso coração e merece ser lido, relido, estudado continuamente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu não podia dizer mais do que isso desse livro, porque é onde eu alcanço. Obrigada, Otacílio. Ouvi falar de Jesus, da Boa Nova, dos discípulos. Nós voltamos lá atrás, né? Há 2000 anos, naquele cenário, naquela circunstância, e a vibração das suas palavras, né, do seu esclarecimento, fez muito bem para todos nós. E aquilo que você falou, nós precisamos trazer para a nossa vida. Isso é que é o mais importante, que é difícil ainda, mas que é o nosso roteiro, deve ser o nosso roteiro de vida. Eu quero agora agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa live, a todos os trabalhadores da casa que estão deixando ali as suas palavras de gratidão e de carinho para o Otacílio. Também nós tivemos amigos de outras cidades, a Fátima de Torrinha, a Sônia de São Carlos, SEAC 97, de Aparecida de Goiânia, de Goiás, um abraço a todos, a Dirce de Santo André, a Nayara de São Carlos, Maria Cândida de Araraquara, a todos vocês, o nosso muito obrigado por fazer parte dessa noite de luz, dessa noite tão gostosa que é estar aqui ouvindo o Otacílio, né, reforçando o pedido que ele fez, né, o aconselhamento, que nós possamos sempre recorrer ao livro espírita, e esse livro é um livro sério, muito bem escrito, muito bem elaborado, que traz esclarecimento e consolo para todos nós. Então, nosso muito obrigada a todos, que tenhamos uma semana de muita paz e de muita luz. E queremos convidar vocês para a próxima terça-feira. Nós teremos o nosso companheiro de São Carlos também,
Aliás, ele está conosco por indicação do Otacílio, o Alex Claudino, que ele vai trazer Pelos Campos da Mediunidade, parte 2. Porque ele esteve conosco no dia 1º de fevereiro, e ele falou sobre esse tema, mas ficou muita coisa ainda para ser colocado, para ser meditado. Então, ele volta na terça-feira agora para nos falar a segunda parte, né, dando continuidade a esse tema que é tão importante pelos campos da mediunidade. Quem não viu a outra palestra, é só entrar no site do Centro Espírita Chico Xavier, que lá vocês vão encontrar todas as palestras, todas as lives, ali estão. Então, agora eu quero agradecer ao Otacílio por essa noite tão gostosa, Otacílio. Tinha que ser você mesmo para trazer essa alegria para nós, esse esclarecimento. E eu peço que Jesus te abençoe, que os bons espíritos continuem te envolvendo, para que você continue nessa tarefa tão bonita da divulgação. Eu sei que você está assim, bastante atarefado. Graças a Deus, as pessoas estão te requisitando pela sua capacidade, pelo seu jeito de falar tão fácil, né? Então, que Jesus te abençoe a toda a sua família. E agora eu te peço para que você possa fazer as suas considerações finais e a nossa prece de encerramento, por favor. Obrigado, Maria Amélia. Eu agradeço a todos que estão aqui no chat, que eu estou vendo aqui, que cada um está escrevendo. Agradeço de coração poder estar com todos vocês e quero dizer que essas experiências, mesmo à distância, nós estamos vibrando juntos. Quer dizer, a distância não nos separa, não é? Apesar da gente, cada um de nós, estar no seu canto, na sua cidade, na sua casa, mas nós estamos juntos. Nossos pensamentos, né, fizeram um feixe junto, como um facho de luz, como um laser, né, que concentra a energia num feixe de luz e vai longe, espalhando luz para onde esse feixe de luz passa. Porque é assim mesmo, nós nos ajudamos uns aos outros. Nós somos irmãos, estamos na mesma família espiritual que no planeta e a gente vai andando junto, caminhando junto. Todos nós precisamos dos outros. E é importante que a gente compreenda isso para poder enriquecer dentro do nosso coração esse sentimento de fraternidade. Mas a gente tem que aprender a fazer isso com as pessoas que ainda não são nossas amigas. Porque é muito gostoso gostar do amigo, mas a gente precisa aprender a gostar daqueles que não são tão amigos assim. Não é? Aqueles que parecem adversários da sociedade, aqueles que parecem distraídos no caminho da vida, dos valores espirituais, muitas vezes prejudicando a sua volta. Eles também são nossos irmãos. E os nossos sentimentos por eles são os sentimentos que podem fazer diferença no comportamento de mudança de cada um. Por isso é importante que a gente compreenda essas lições de Jesus, porque essa colocação que ele faz nessa lição, dizendo que se a gente está em sintonia com os espíritos bondosos, com os espíritos superiores, através dos nossos melhores pensamentos, dos nossos melhores sentimentos, da nossa atenção atenta, vigilante com os valores do bem, é que nos torna canais de auxílio a todos aqueles que estão à nossa volta e a propagação dos ensinamentos de Jesus, que está desde sempre trazendo essas lições para o nosso planeta Terra. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui juntos, fazendo esse esforço comum. Pai Celestial, fonte de tudo que é bom, de tudo que existe de
bondade, de alegria, de recursos, de energias saudáveis, de tudo que sai de teu coração é precioso, toda a tua criação é preciosa, e nós ainda não aprendemos, Senhor, a te compreender e a nos ligarmos a ti incondicionalmente. Mas sabemos, Pai Celestial, nos dizeres claros que Jesus nos coloca, que já nos dás a cada um de nós a herança de teu amor, de teu coração para cada um de nós. Mas ainda não sabemos, Senhor, tomar posse dessa herança. Não sabemos ainda usufruir desses valores espirituais, porque nos distraímos, Senhor, com as coisas imediatistas e transitórias da vida terrena. Que nós possamos compreender com Jesus, esse amigo incondicional que nos deste como guia e modelo, o nosso comportamento semelhante ao dele, que ele veio para nos ensinar, veio para dar o exemplo, sofreu indevidamente a violência e a agressividade de nossos corações quando esteve conosco, e sofre ainda muitas vezes porque os desrespeitamos, muitas vezes, como esse irmão maior que cuida de nós, que ele possa continuar conosco, nos perdoando, nos compreendendo, nos erguendo, nos ensinando como fez com os discípulos que compartilharam com ele as experiências de aprendizado espiritual e que puderam depois dar continuidade a esses ensinamentos. Que nós possamos, por nossa vez, repetir esses atos dos primeiros discípulos, aprender contigo, Mestre, e seguir propagando, distribuindo, ensinando, exemplificando todas essas lições que nos faz sentirmos felizes, porque estar contigo, Mestre, é ter a felicidade plena que todos nós ansiamos por ter. Ampare, Senhor, a humanidade inteira. Nunca nos abandone, nos ajude sempre, mesmo que nós falhemos, como falharam os teus discípulos e tivesse paciência com eles. Tenha paciência conosco, Senhor Jesus, e nos erga, nos dê a sua mão e nos ampare sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Otacílio. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos.